Olá, gente, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai retomar aí um pouco das nossas aulas, tá? Que a gente começou essa semana. E a gente vai ver já um pouco da farmacocinética. Então, a farmacologia, ela se divide em farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética é o que o seu corpo faz com o fármaco. E na farmacodinâmica, a gente tem o que o fármaco faz no seu corpo. A farmacocinética, ela tem uma divisão, né, que seria a sigla ADME. A gente pode trazer nessa sigla absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Absorção é o processo que acontece com a droga até que ela entre na circulação sistêmica. Distribuição é a dispersão da droga pelo organismo, intra- ou extravascular. O metabolismo é a transformação da droga-mãe em outros compostos. Excreção é a eliminação da droga, tá? Em 1953, o cientista aí propôs o termo farmacocinética para descrever o movimento da droga através do organismo. Ela estuda quantitativamente a cronologia dos processos de administração, absorção, distribuição, metabolização e excreção das drogas, usando aí de uma metodologia matemática e relacionando os processos de intensidade e duração de efeito das drogas. A importância desse estudo está relacionada à determinação adequada da posologia de acordo com a forma farmacêutica, via de administração, intervalo entre as drogas, as doses e etc. Tem também aí a interpretação de respostas inadequadas, proporciona uma melhor compreensão da ação da droga e para saber também posologias aí em situações especiais. Então, aqui na farmacocinética, a gente tem a absorção, né, e a administração, então a entrada desse fármaco no nosso organismo passa por uma distribuição, então pode ser aí para diversos sistemas, né? Vamos na metabolização aqui pelo fígado, pode metabolizar para o pulmão ou para o intestino, e temos aí a excreção desse fármaco, certo? A farmacocinética, ela pode ser separada então, em 5 fases que são essenciais. Então, primeiro a gente tem a liberação do fármaco, a absorção desse fármaco, a sua distribuição, a metabolização e a excreção do fármaco. Apesar da gente separar em 5 fases, elas acontecem ao mesmo tempo, tá? Não são separadas quando o nosso fármaco está no nosso organismo. Então, a gente tem aí a entrada do fármaco, né? Lá no local da administração, seja intravenoso, seja oral, seja intramuscular. Tem a absorção ali desse fármaco, e quando ele está no nosso plasma, no nosso sangue, a gente faz a distribuição, esse fármaco vai para os tecidos, que acontece uma biotransformação, tem aí a metabolização nos tecidos, e depois disso a gente tem a excreção, que é a saída. O fármaco aí pode ser, e seus metabólicos, né, podem ser excretados na urina, na bile, nas fezes, na própria respiração, tá? Então, a primeira fase é a liberação, que é a separação do fármaco do veículo. Vocês lembram o que é veículo? Que são aqueles recipientes que a gente tem no fármaco. Açúcares, produtos que mudam aí as características dele.
Essa fase está relacionada com a forma farmacêutica, então, se é um comprimido, uma cápsula, um pó, um líquido. Essas drogas administradas por via tópica, lembram o que é a via tópica? É aqui pela pele. Ou via endovenosa, não passam pelo processo de liberação, tá? Endovenosa, porque já cai direto na corrente sanguínea, e a via tópica, porque ela é uma via externa ao organismo, tá? Então, o perfil farmacêutico aí, que é a concentração do fármaco em relação ao tempo. Então, ó, temos aí a administração do fármaco. A gente tem o início do efeito. A gente tem o pico do efeito, ó, quando o fármaco está ali no seu máximo de ação. Essa fase tem uma duração. A partir daí, a gente começa a ter um declínio. Então, a concentração vai diminuindo e a gente deixa de ter os efeitos esperados do fármaco. Então, reparem que cada fármaco vai ter uma intensidade de efeito. Essa janela aqui, ó, que tem entre a concentração mínima e a concentração máxima e mínima para efeitos adversos, é chamada de janela terapêutica. Então, é importante que o fármaco fique dentro dessa janela, tá? Para que não tenha diminuição de efeitos desejados e nem um aumento aí de efeitos adversos. Na absorção, a gente tem que quando os fármacos eles são administrados em locais distantes do tecido ou do órgão-alvo, eles devem ser transportados pela circulação para o local de ação que é indicado. Para entrar na corrente sanguínea, o fármaco ele deve ser absorvido no seu local de administração. Assim, a absorção descreve aí a entrada do fármaco, né? Ela tem por finalidade, então, transferir a droga do local onde ela é administrada para os fluidos circulantes, principalmente o sangue. A taxa e a eficiência da absorção do fármaco difere conforme a via de administração do mesmo. Então, algumas perguntas aí que a gente pode pensar. Qual a via de administração que a gente escolhe para os neonatos, ou em um paciente inconsciente, ou com quadro de vômitos? Então, por isso que é fundamental o conhecimento sobre as diferentes vias de administração. Então, para alcançar o local de ação, a grande maioria dos fármacos precisam atravessar as membranas plasmáticas. Membrana plasmática é a membrana que reveste a nossa célula, certo? Isso pode acontecer por processo passivo ou com a participação ativa dos componentes da membrana. Olha aqui, difusão passiva. A difusão passiva do fármaco hidrossolúvel através de um canal ou um poro aquoso. Hidrossolúvel é um fármaco que ele é solúvel em água. Ou também a gente tem a difusão passiva de um fármaco lipossolúvel dissolvido na membrana. Então, ó, a membrana celular ela é lipofídica. Então, ela tem lipídio. E se for um fármaco que é solúvel em lipídio, ele consegue atravessar essa membrana. Aqui no 2, a gente tem a difusão facilitada, que é quando o fármaco consegue atravessar através de uma facilitação ali na membrana. Então, tem um transporte que carrega esse fármaco para dentro da célula. Aqui no 3, a gente tem o transporte ativo, que faz uso de ATP. ATP é energia da célula. Então, lembrem que quando acontece o transporte ativo, a célula gasta energia para receber esse fármaco. No 4, endocitose. O fármaco ele é englobado e ele faz parte aí de uma molécula grande lá na membrana, tá?
uma coisa que a gente sempre está relembrando, vias de administração. Pode ser aí através do nervo óptico, pode ser ocular, pode ser de inalação aqui no nariz, nas narinas, via respiratória, pode ser oral, trato gastrointestinal, sublingual também, ou bucal. Sublingual é uma via que tem uma absorção muito rápida do fármaco. Pode ser um adesivo transdermal, tá, gente? Olha aqui esse exemplo. Pode ser epidural, lá na coluna vertebral. Pode ser retal ou vaginal, lá na parte íntima da pessoa. Também pode ser parenteral. Você lembra que a gente viu a diferença de parenteral e enteral? Parenteral é quando envolve circulação sanguínea. Então, pode ser intravenoso, intramuscular ou subcutâneo. A gente também tem aqui, ó, a via tópica, que é lá na pele. Na absorção, a gente calcula aí a biodisponibilidade, que ela é para descrever a porcentagem de uma dose de fármaco que ela vai chegar nesse local de ação. Então, a biodisponibilidade vai calcular a quantidade de fármaco que alcança a circulação sistêmica, dividido pela quantidade de fármaco administrado. Entenderam? Então, é uma conta de divisão, onde aqui em cima a gente coloca a quantidade de fármaco que alcança a circulação sanguínea, dividido pela quantidade de fármaco que foi administrado. Então, o fármaco que é administrado por via oral, primeiro ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Após essa absorção, o fármaco passa pelo fígado, onde pode ocorrer metabolização e excreção biliar, antes mesmo que ele chegue à circulação sistêmica e seja distribuído para os seus locais de ação. Então, com isso, a biodisponibilidade, quando o fármaco é administrado por via oral, ela pode ser reduzida, tá? Aqui a gente tem, então, esse exemplo, ó. O fármaco foi administrado via intravenosa, cai na circulação sistêmica e ele vai lá para o fígado depois. Quando o fármaco é administrado pela via oral, ele passa pelo trato gastrointestinal, pelo estômago, e do estômago ele vai para o fígado, e depois que ele vai para a circulação sistêmica. Outros exemplos, né? Quando é a via oral, a distribuição acontece no intestino e no fígado, para depois ser eliminado pelas fezes. Quando é intravenoso, ou subcutânea, ou intramuscular, ou transdermal, a distribuição acontece pelo sangue. Então, passa lá pelos rins e vai ser eliminado pela urina, ou também aí, através de glândulas sudoríparas. Esse fármaco pode ser eliminado pelo suor, tá? Também pode ser administrado através de inalação. Aí esse fármaco é distribuído pelos pulmões. E ele pode ser eliminado através do ar que a gente expira, o ar que é eliminado. Outra fase que a gente tem é a distribuição. Então, depois de administrado e absorvida, a droga ela é distribuída, ou seja, transportada pelo sangue e outros fluidos a todos os tecidos do corpo. Os órgãos mais vascularizados, eles recebem mais drogas, porque eles têm mais vasos ali presentes, então chega mais droga para eles. Após atravessar aí a parede do sistema digestivo, o fármaco entra no sistema sanguíneo, através das artérias, das veias e dos capilares. Fármacos absorvidos por via oral, eles são primeiramente levados ao fígado. Um certo percentual do fármaco ele é desativado pela metabolização no fígado
antes da distribuição ocorrer. Isso a gente chama de efeito de primeira passagem. Então, uma vez absorvido no sistema sanguíneo, o fármaco ele é distribuído em cerca de 1 minuto, que seria mais ou menos o tempo de um ciclo sanguíneo completo. Na distribuição, a gente tem uma fórmula, que seria aí, ó, volume de distribuição é igual a dose administrada dividido pelo fármaco presente no plasma. Plasma, gente, é um componente do sangue. Então, a gente tem dose administrada dividida pela concentração de fármaco presente no sangue. Então, representa aí o volume líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco que é absorvido no corpo, uma concentração equivalente aí à do plasma no estado de equilíbrio dinâmico. A proporção do fármaco captada pelo corpo é maior quando o fármaco ele se distribui amplamente pelos tecidos corporais. Então, esse valor aí de distribuição é relativamente baixo para os fármacos que são mais retidos no compartimento vascular e relativamente alto para aqueles que sofrem aí uma ampla distribuição no músculo, no tecido adiposo e outros compartimentos não vasculares. Tem alguns fármacos que eles apresentam volumes de distribuição muito grandes. Por exemplo, a amiodarona, azitromicina, cloroquina, fluoxetina, haloperidol, ivermectina, olanzapina, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é cada fármaco, a gente pode conversar na próxima aula. Então, aí, para exercer o seu efeito farmacológico, a maioria dos fármacos deve ir do local onde foi administrado até o tecido-alvo, até o tecido que eu quero que tenha ação nesse fármaco. Então, esse movimento que é a distribuição. Então, temos aqui o fármaco, ele é absorvido. Aí a gente tem um nível de fármaco no sangue. Esse nível é o efeito terapêutico, é o efeito que eu quero que tenha, que aconteça ali no organismo. Esse fármaco pode ser transportado, distribuído para o coração, para o pulmão, para o cérebro, para os rins e para o fígado. Aqui no fígado, ó, acontece a metabolização. E depois da metabolização, tem a excreção. Lá nos rins, a gente também pode ter a excreção por meio aí da urina. Então, após a administração, por exemplo, de uma injeção intravenosa, o fármaco ele é liberado em vários tecidos através da circulação sanguínea. No início, a concentração do fármaco é maior no compartimento vascular, ou seja, o sangue. Entretanto, subsequentemente, a concentração sanguínea ela cai rapidamente à medida que o fármaco vai se distribuindo para outros compartimentos teciduais. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a concentração do fármaco por compartimento em relação ao tempo. Então, por exemplo, o fármaco, quando ele está no sangue, ele tem uma concentração muito alta, só que rapidamente acontece a diminuição. No músculo, a concentração no início é baixa. Ela vai, com o passar do tempo, ela vai aumentando até ter o seu pico de ação e depois começa a diminuir. Tecido adiposo, gente, quando é administrado, por exemplo, via subcutânea, tem uma demora, ele demora um pouquinho mais para esse fármaco começar a ter uma concentração maior, até que, de repente, tem o seu pico de ação ali, tá? A concentração está no máximo. A gente tem também algumas barreiras teciduais específicas. Por exemplo, barreira hematoencefálica.
Então, 98% dos medicamentos não ultrapassam essa barreira, que é a barreira que está relacionada aí à nossa massa encefálica, ao nosso sistema nervoso. A gente tem outra barreira, a placenta. A maioria dos fármacos não conseguem atravessar a placenta quando a mulher está gestante. Glândula mamária também é uma barreira importante quando a mulher está no período de amamentação. Testículos nos homens, uma barreira importante aí que pode promover uma segurança, principalmente relacionada à reprodução. Então, ó, temos o cérebro, placenta, testículos e mama, certo? Então, é uma barreira de proteção. A metabolização, essa fase, né, de metabolismo, é aí o conjunto de reações químicas responsáveis pelos processos de síntese. Síntese é produção e degradação dos nutrientes. Degradação é quando acontece a quebra dos nutrientes, né? Os compostos químicos dos fármacos, eles são modificados por catálise enzimática no fígado, que é quando acontece aí a desintoxicação. A gente tem também reações metabólicas que podem ocorrer no sangue, na parede digestiva e em outros órgãos. Alguns metabólicos são produtos formados através do metabolismo de fármacos e são geralmente menos ativos ou praticamente inativos. As modificações metabólicas, elas podem interferir e até impedir interações ligantes com o alvo. Então, o fármaco, ele tem um alvo, tem o tecido-alvo, o local-alvo. Para acontecer o efeito, esse fármaco precisa se ligar a alguma proteína, ou algum nutriente, ou alguma parte da célula lá no tecido-alvo. E tem alguns metabólicos que podem interferir e até impedir essas interações, essas ligações. Os compostos que são absorvidos oralmente, eles passam através do fígado antes de serem distribuídos para o resto do corpo. Um percentual do fármaco absorvido oralmente, ele é metabolizado no fígado antes de acontecer a distribuição. Esse é o efeito de primeira passagem. Os compostos absorvidos por outras vias evitam o efeito de primeira passagem e podem circular pelo corpo antes de chegarem ao fígado. Por exemplo, aí na via endovenosa, na via intramuscular, na via subcutânea, tá? A última fase aí seria a excreção, né, que é depois de absorvidas, distribuídas e metabolizadas, as drogas e os seus metabólitos são excretados. As principais rotas de excreção, pelas quais aí as drogas deixam o organismo, são os pulmões, geralmente um fármaco anestésico, ele é eliminado através dos gases, a pele, através do suor. A gente viu que a glândula sudorífera, ela é um meio de excreção. Leite materno, então, por exemplo, a nicotina, que é a substância presente lá no cigarro, ela é liberada através da amamentação. Tem muito cuidado aí as mulheres que amamentam, se elas são tabagistas, tá? Essa criança recém-nascida pode estar ingerindo nicotina. A bile, que é uma glândula também lá perto do fígado, pode ser um meio de excreção. Por exemplo, a morfina é eliminada pela bile. E rins, que são a nossa principal rota de excreção. Os rins produzem, né, a urina. Então, a gente elimina muitos fármacos pela urina. O equilíbrio relativo das taxas de filtração, secreção e reabsorção determina a cinética, o movimento de eliminação dos fármacos pelos rins. Então, lá nos nossos rins, a gente faz
filtração, secreção e reabsorção. E pode acontecer tudo isso com os fármacos. Então, por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo, da taxa de filtração glomerular e a diminuição da ligação às proteínas causam uma excreção mais rápida do fármaco. Olha, a gente tem aqui na imagem a filtração glomerular, número 1. A gente tem secreção tubular, que é quando esses fármacos são reabsorvidos aí pelo fígado, são absorvidos, né? A gente tem o número 3, que é a reabsorção tubular. Então, esses fármacos podem voltar para a circulação sanguínea. E a gente tem o 4, que é quando acontece a excreção. Então, o fármaco vai ser eliminado através da urina. Então, número 1, fármacos filtrados no glomero. Número 2, secretados no túbulo proximal. Número 3, fármacos reabsorvidos e transportados de volta para o sangue. E o 4 são fármacos excretados na urina. Outra imagem também aí, ó, a gente tem aqui o fígado e o estômago e o intestino. Fármacos que são administrados via oral, primeiro passam pelo fígado antes de caírem na circulação sanguínea, tá? Olha aqui a bile que eu falei, que é uma glândula que fica bem próxima ao fígado. O fármaco também pode ser excretado através dela. Falando aí de fármacos, a gente tem um dado, um nome, né, muito importante, que é a meia-vida. Isso é o tempo durante o qual a concentração do fármaco no plasma, no sangue, diminui para metade do seu valor original. Então, é o tempo aí que demora para a concentração do fármaco diminuir pela metade da concentração que foi administrada. Isso permite aí calcular a frequência de doses que são necessárias para manter a concentração do fármaco dentro de uma faixa terapêutica. Lembra que a gente falou da janela terapêutica? Que é uma janela que fica entre a concentração mínima de fármaco para ter o efeito esperado e a concentração mínima de fármaco para ter o efeito, um efeito adverso. Então, os fármacos, eles são geralmente eliminados de acordo com a cinética de primeira ordem, tá? De acordo aí com a velocidade do efeito de primeira passagem. Alguns fatores, eles afetam a meia-vida de um fármaco. Por exemplo, envelhecimento, a gente tem aí a diminuição da massa muscular e, consequentemente, a diminuição da distribuição desse fármaco. Obesidade, temos um aumento da massa adiposa, ou seja, um aumento da distribuição do fármaco. E algum líquido que esteja patológico, isso aumenta a distribuição, fazendo com que então esses fatores fazem a meia-vida do fármaco diminuir muito mais rapidamente. A dosagem de fármacos, ela tem por objetivo em manter o fármaco em concentrações dentro da janela terapêutica. Então, aqui no quadro A, a gente tem aí as primeiras doses do fármaco, elas são subterapêuticas. Estão vendo aqui, ó, subterapêuticas, estão abaixo da faixa terapêutica que a gente espera. Aí, até acontecer um equilíbrio na sua concentração. As concentrações máxima e mínima do fármaco devem permanecer dentro da janela terapêutica. Aqui no quadro B, a gente tem uma dosagem terapêutica com dose de ataque. Então, se a dose inicial for maior que a dose de manutenção, o fármaco ele vai atingir uma concentração terapêutica muito mais rápida. Ó.
Enquanto aqui no A demorou um tempo para se atingir a faixa terapêutica, quando a gente faz uma dose de ataque, é quase que instantâneo, tá? Que ele já atinge aí a faixa terapêutica. Por isso que chama dose de ataque, porque eu quero que seja um ataque ali para algo que esteja acontecendo. Aqui a gente tem também o quadro C, que refere-se aí à dosagem tóxica. Então, as doses de manutenção excessivas ou uma maior frequência de doses resultam em acúmulo e toxicidade do fármaco. O fármaco foi administrado, atingiu a faixa terapêutica, só que ele passou a quantidade que era permitida. Então, ele já está ali, ó, numa faixa tóxica, numa faixa que a gente não quer, uma faixa que provoca efeitos adversos. E aqui na letra D, a gente tem a dosagem subterapêutica. O que acontece? O fármaco fica ali com sua concentração abaixo dos efeitos que a gente quer. Então, não vai ter efeito esse fármaco, porque ele não está dentro da janela terapêutica. Então, em todos esses quadros, vamos supor aí que o fármaco é administrado uma vez ao dia, ele distribui-se muito rapidamente pelos vários compartimentos corporais e ele é eliminado aí de acordo com as cinéticas de primeira ordem. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam assistir e entender. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar aí pelo WhatsApp. Estou à disposição para ajudar. E fico aí à disposição se alguém quiser me procurar para conversar sobre a matéria. Na próxima aula, a gente vai continuar a farmacodinâmica, tá? Então, eu espero que todos consigam estudar.